O nascimento no caos, o mundo em que essa história começa, estava longe de ser estável. As bases que durante séculos sustentaram a ideia de ordem na Europa estavam rachando lentamente e ninguém parecia capaz de impedir o colapso. Governos eram frágeis, alianças se desfaziam com facilidade e a violência surgia como resposta rápida para qualquer desacordo. Não era um tempo em que se pensava no amanhã, mas um tempo em que se tentava sobreviver ao hoje. O medo caminhava ao lado das pessoas, infiltrando-se nas conversas, nas decisões e até nos silêncios. Era um mundo em que nascer já significava enfrentar um destino incerto. Foi nesse cenário de tensão constante que um menino veio ao mundo, em uma terra marcada por disputas, ressentimentos e uma identidade fragmentada. Desde o início, sua existência esteve cercada por conflitos que iam muito além da sua compreensão infantil. A sensação de pertencimento era frágil, quase inexistente. Ele não cresceu envolto em segurança ou estabilidade, mas em um ambiente onde tudo parecia provisório, inclusive a própria paz. A terra onde nasceu carregava cicatrizes profundas, e essas marcas invisíveis acabariam refletindo na formação de sua mente. Ainda muito jovem, ele começou a perceber que o mundo ao seu redor não funcionava de maneira justa. As pessoas não eram recompensadas pelo mérito, mas pela força, pela astúcia ou pela posição que ocupavam. A ordem parecia ser apenas uma ilusão temporária, mantida até o próximo conflito explodir. Essa percepção precoce gerou nele um olhar atento, desconfiado, quase calculista. Enquanto outras crianças se distraíam com jogos e risadas, ele observava, absorvendo cada detalhe do ambiente que o cercava. A infância não lhe ofereceu conforto emocional. Ao contrário, foi marcada por deslocamento e solidão. Havia nele a constante sensação de estar fora de lugar, como se o mundo tivesse sido organizado para outros, mas não para ele. Esse sentimento silencioso de exclusão não se manifestava em revolta aberta, mas em recolhimento. Ele falava pouco, escutava muito e pensava ainda mais. O silêncio se tornava um espaço seguro, onde ele podia organizar seus pensamentos longe do caos externo. O ambiente familiar refletia as tensões do mundo maior. Discussões, preocupações e incertezas faziam parte do cotidiano. Não havia tempo para ilusões ou fantasias duradouras. A realidade se impunha de forma dura, ensinando que a vida exigia preparo, resistência e disciplina. Aos poucos, aquele menino começou a compreender que não podia controlar o mundo, mas talvez pudesse controlar a si mesmo. Essa ideia simples, quase instintiva, tornaria-se uma das bases mais profundas de sua personalidade. O caos externo começou a moldar um desejo interno por ordem, não uma ordem imposta por leis frágeis ou por promessas vazias, mas uma ordem construída pela própria vontade. Ele passou a valorizar a disciplina como forma de proteção. Cada regra pessoal criada, cada hábito repetido, cada controle emocional exercido, era uma maneira de se manter firme em meio à instabilidade. Onde o mundo era imprevisível, ele buscava constância. Onde reinava o medo, ele tentava cultivar frieza. Com o passar dos anos, esse comportamento se intensificou. A sensação de não pertencer a lugar algum se transformava lentamente em independência emocional. Ele aprendia a confiar mais em sua própria mente do que nas pessoas ao redor. Aprendia que expectativas criam sofrimento e que apego excessivo leva à perda. Essas lições não vieram de livros ou mestres, mas da observação silenciosa de um mundo em permanente conflito. A cada evento de instabilidade, a cada notícia de violência ou traição política, sua visão se tornava mais clara e, ao mesmo tempo, mais dura. Ele entendia que o mundo não recompensa bondade, mas preparação.
que a maioria das pessoas vive reagindo aos acontecimentos, enquanto poucas aprendem a se antecipar a eles. Essa percepção começava a criar uma distância emocional entre ele e os demais. Não por arrogância, mas por sobrevivência mental. A infância, nesse contexto, deixava de ser apenas um período de formação e se tornava um campo de treinamento invisível. Cada dificuldade enfrentada fortalecia sua resistência interior. Cada sensação de exclusão o tornava mais autossuficiente. Ele começava a desenvolver uma relação íntima com o controle, não como dominação externa, mas como domínio interno. Controlar impulsos, controlar emoções, controlar o medo. Essa era a única forma de não ser engolido pelo caos. O mundo continuava instável, imprevisível e cruel, mas dentro dele algo começava a se organizar. Uma mente que aprendia cedo que a ordem não nasce pronta, ela é construída. Que a força verdadeira não está na violência imediata, mas na capacidade de resistir ao colapso sem perder a própria identidade. Esse menino ainda estava longe de qualquer título, longe de qualquer poder, longe de qualquer reconhecimento, mas as bases já estavam sendo lançadas. Sem perceber, ele estava sendo moldado por um ambiente que destruiria muitos, mas que nele despertava algo diferente. Um desejo profundo de impor lógica, onde existia apenas confusão, de transformar instabilidade em estratégia, de converter medo em cálculo. Aquilo que para outros era apenas sofrimento, para ele começava a se tornar aprendizado. Essa é a origem, não de um herói idealizado, mas de um ser humano formado sob pressão extrema. Um início silencioso, marcado pelo caos, pela sensação de não pertencimento e pela necessidade urgente de criar ordem dentro de si. Tudo o que viria depois, conquistas, quedas, glória e ruína, nasce exatamente aqui, nesse primeiro confronto entre um mundo desorganizado e uma mente que se recusava a se perder junto com ele. À medida que os anos avançavam, aquele menino começava a entender que o mundo não era apenas caótico, mas também indiferente. Não havia uma força invisível cuidando para que as coisas dessem certo, nem uma garantia de justiça para quem se comportasse bem. A infância seguia cercada por tensões constantes e cada dia parecia carregar a possibilidade de uma nova instabilidade. Era como crescer sobre um solo que tremia lentamente, obrigando todos a caminhar com cautela, mesmo sem saber exatamente por quê. O medo não se apresentava de forma explícita, mas estava sempre presente. Ele surgia nos olhares dos adultos, nas conversas interrompidas, quando uma criança se aproximava, nos silêncios que se prolongavam mais do que o necessário. O menino percebia tudo isso. Aprendia cedo que o perigo nem sempre grita. Muitas vezes ele sussurra. E esses sussurros constantes moldavam sua forma de enxergar o mundo, tornando-o atento, cauteloso e profundamente observador. Diferente de outras crianças, ele não buscava refúgio no barulho ou na distração. Encontrava conforto no recolhimento. O silêncio não o assustava. Ao contrário, tornava-se um aliado. Era no silêncio que ele conseguia organizar pensamentos, revisitar acontecimentos e tentar compreender a lógica por trás das atitudes humanas. Enquanto o mundo parecia agir por impulso, ele começava a valorizar a reflexão antes da ação, mesmo sem saber que isso, um dia, se tornaria uma de suas maiores forças. A sensação de não pertencimento se aprofundava com o tempo. Ele não se sentia totalmente parte do lugar onde vivia, nem completamente alinhado às pessoas ao seu redor. Havia sempre uma distância invisível, uma barreira emocional que o separava dos demais. Não era desprezo nem arrogância, mas uma estranha consciência de que seu modo de pensar não seguia o fluxo comum. Essa diferença o isolava, mas também o fortalecia, ensinando-o a depender menos da aprovação externa.
A educação que recebia não vinha apenas de livros ou ensinamentos formais. Era uma educação moldada pela observação constante do comportamento humano. Ele via como o medo influenciava decisões, como o orgulho destruía relações e como a impulsividade levava à ruína. Essas lições silenciosas se acumulavam em sua mente, formando uma compreensão precoce sobre poder, fragilidade e controle. Aprendia pouco a pouco que o maior inimigo do ser humano quase sempre é ele mesmo. Em meio a tudo isso, a disciplina começava a surgir como um instinto natural. Não por imposição, mas por necessidade. Manter rotinas simples, controlar emoções e evitar reações exageradas eram formas de criar estabilidade em um ambiente instável. Cada pequeno gesto de autocontrole funcionava como um escudo contra o caos externo. Ele ainda não tinha palavras para definir isso, mas já sentia que sobreviver exigia mais do que força física, exigia domínio interior. A infância, que para muitos representa leveza e despreocupação, para ele se transformava em um período de amadurecimento acelerado. Não havia espaço para ingenuidade prolongada. Cada experiência reforçava a ideia de que o mundo não perdoa descuidos. Essa compreensão não o tornava frio, mas o tornava atento. Ele aprendia a medir palavras, observar expressões e antecipar reações. Desenvolvia uma leitura silenciosa das pessoas, percebendo intenções antes mesmo que fossem declaradas. O medo, paradoxalmente, não o paralisava. Servia como combustível para a preparação. Ele entendia, mesmo sem formular claramente, que o medo só domina quem não está pronto. E estar pronto significava conhecer a si mesmo, controlar impulsos e aceitar a realidade como ela é, não como se gostaria que fosse. Essa aceitação precoce da dureza da vida o afastava de ilusões, mas o aproximava da lucidez. Com o passar do tempo, o silêncio deixava de ser apenas uma característica e se tornava uma escolha consciente. Ele falava apenas quando necessário, observava mais do que reagia e aprendia a ouvir com atenção. O silêncio lhe dava vantagem. Enquanto outros revelavam emoções e fraquezas, ele permanecia fechado, preservando seu mundo interior. Essa postura começava a moldar uma personalidade firme, difícil de abalar, resistente a provocações externas. A relação com o medo também se transformava. Em vez de evitá-lo, ele aprendia a conviver com ele. O medo deixava de ser um inimigo e passava a ser um sinal de alerta, algo que indicava a necessidade de preparo, não de fuga. Essa compreensão silenciosa criava uma base sólida para tudo o que viria depois. Ele aprendia que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Nesse ambiente, a infância se encerrava cedo. Não por idade, mas por consciência. Ele começava a enxergar o mundo com olhos mais atentos, mais calculistas, mais frios quando necessário. O silêncio, o medo e a observação constante moldavam uma mente que aprendia a não se perder emocionalmente, mesmo quando tudo ao redor parecia fora de controle. Essa fase da vida não produziu glória, reconhecimento ou feitos grandiosos. Produziu algo mais importante: resistência, uma estrutura interna capaz de suportar pressão, rejeição e instabilidade. O menino ainda não sabia, mas estava sendo preparado para enfrentar um mundo muito maior, mais cruel e mais exigente do que aquele que conhecia. E tudo isso começava ali, na infância vivida entre o medo constante e o silêncio escolhido. Com o avanço da juventude, aquilo que antes era apenas uma sensação difusa começou a se transformar em uma necessidade consciente. O mundo seguia instável, imprevisível, e agora ele já era capaz de compreender com mais clareza as forças que moviam o caos ao seu redor. Conflitos não surgiam do nada. Decisões raramente eram racionais.
e a maioria das pessoas parecia agir movida por impulsos imediatos. Essa constatação não gerava revolta, mas um incômodo profundo. Se o mundo insistia em ser desorganizado, alguém precisava aprender a não ser. A busca pela ordem não nasceu como ambição de poder, mas como um instinto de sobrevivência intelectual. Ele percebia que, em meio à confusão generalizada, aqueles que mantinham clareza mental conseguiam avançar enquanto outros se perdiam. A ordem, para ele, não significava rigidez cega, mas estrutura. Significava compreender causas e consequências, antecipar movimentos e reduzir o espaço para o acaso. Era uma tentativa silenciosa de impor lógica a um mundo que parecia rejeitá-la. Nesse período, a observação se tornou ainda mais intensa. Ele analisava comportamentos, estratégias, erros e acertos com atenção quase obsessiva. Cada acontecimento era dissecado mentalmente, como se fosse uma lição prática. Quando alguém caía, ele buscava entender o motivo. Quando alguém ascendia, investigava o caminho. Aos poucos, ficava claro que o sucesso raramente era fruto do acaso. Existia método, disciplina e preparação por trás de cada avanço consistente. A disciplina começou a ocupar um espaço central em sua vida, não como um peso, mas como um alicerce. Rotinas eram estabelecidas, hábitos eram reforçados e distrações eram evitadas. Enquanto muitos se deixavam levar por emoções momentâneas, ele treinava a constância. A repetição, o controle e a paciência tornavam-se virtudes silenciosas. Ele entendia que grandes resultados não surgem de explosões repentinas, mas de pequenos atos repetidos com precisão ao longo do tempo. A mente, antes apenas observadora, começava a se tornar estratégica. Não bastava entender o caos, era preciso agir dentro dele sem ser engolido. Ele passava a valorizar planejamento, antecipação e cálculo. Cada decisão era pesada com cuidado, considerando riscos e consequências. Essa postura o diferenciava claramente daqueles ao seu redor. Onde outros viam obstáculos intransponíveis, ele enxergava problemas a serem resolvidos. O mundo continuava oferecendo exemplos constantes do preço da desordem. Impulsividade levava à ruína. Arrogância gerava quedas abruptas. Falta de preparo resultava em fracasso. Ele absorvia essas lições como avisos silenciosos. Não precisava vivenciar todos os erros para aprender com eles. Bastava observar. Essa capacidade de aprender indiretamente acelerava seu amadurecimento e fortalecia sua convicção de que a ordem interna era a única defesa real contra um ambiente hostil. Nesse processo, emoções começaram a ser tratadas com cautela. Ele não as ignorava, mas aprendia a não ser dominado por elas. Raiva, medo, orgulho e ansiedade eram reconhecidos, analisados e, quando possível, controlados. A clareza mental tornava-se prioridade absoluta. Ele compreendia que decisões tomadas sob forte emoção quase sempre carregam arrependimento. Assim, a frieza calculada passava a ser uma ferramenta, não uma ausência de humanidade. A busca pela ordem também influenciava sua forma de se relacionar com os outros. Ele se tornava seletivo, cuidadoso, atento às intenções por trás das palavras. Confiança deixava de ser algo concedido facilmente. Era construída aos poucos, baseada em consistência e lealdade, não em promessas vazias. Essa postura o tornava reservado, às vezes incompreendido, mas também protegido. Em um mundo instável, expor demais significava oferecer fraquezas. Com o tempo, ficava evidente que essa busca não era apenas pessoal, mas quase filosófica. Ele começava a perceber padrões maiores, estruturas invisíveis que regiam o comportamento humano e os acontecimentos históricos. O caos, embora parecesse aleatório, obedecia a certas regras. Onde não havia liderança, surgia o conflito.
Onde faltava disciplina, aparecia a decadência. Onde o ego dominava, a queda se tornava inevitável. Essas conclusões moldavam sua visão de mundo de forma profunda e duradoura. A ordem, então, deixava de ser apenas um desejo e se tornava um objetivo. Um objetivo silencioso, interno, mas poderoso. Ele não buscava reconhecimento por isso. Buscava eficiência, clareza e controle. A sensação de colocar cada coisa em seu devido lugar, mesmo que apenas dentro da própria mente, oferecia uma estabilidade que o mundo externo jamais conseguiria fornecer. Essa fase da vida consolidava algo fundamental, a compreensão de que a verdadeira força não está em reagir ao caos, mas em não se tornar parte dele. Enquanto muitos eram arrastados pelas circunstâncias, ele aprendia a caminhar com firmeza, mesmo sobre terreno instável. A ordem que buscava não eliminava os problemas, mas tornava possível enfrentá-los sem perder o equilíbrio. Assim, passo a passo, pensamento após pensamento, ele se distanciava cada vez mais da desorganização emocional que dominava o mundo ao redor. A mente se tornava seu território mais seguro. Um espaço onde o caos externo não tinha permissão para entrar sem ser analisado, compreendido e, quando possível, controlado. Essa busca silenciosa pela ordem não apenas moldava quem ele era, mas preparava o caminho para tudo o que ainda estava por vir. Em algum ponto dessa trajetória silenciosa, a ordem deixou de ser apenas uma busca e passou a se tornar um modo de existir. Não era mais algo que ele procurava em momentos de crise, mas algo que guiava cada decisão cotidiana. A disciplina, antes uma ferramenta de proteção, começava a se transformar em um verdadeiro caminho. Um caminho rígido, exigente, muitas vezes solitário, mas que oferecia algo raro em um mundo instável: direção. Ele percebeu que a maioria das pessoas confundia liberdade com ausência de limites. Viviam reagindo aos próprios impulsos, guiadas por desejos momentâneos, emoções instáveis e opiniões alheias. Essa forma de viver, embora parecesse leve à primeira vista, quase sempre terminava em frustração. A falta de controle interno levava à dependência externa. E depender de um mundo caótico era, para ele, a forma mais rápida de se perder. A disciplina, portanto, surgia como uma escolha consciente de não se tornar refém do acaso. Cada hábito era pensado, cada rotina era construída com intenção. O tempo deixava de ser desperdiçado e passava a ser tratado como um recurso precioso. Enquanto outros se deixavam levar pela distração, ele treinava constância. Pequenos sacrifícios diários eram aceitos sem drama, pois ele compreendia que o conforto imediato quase sempre cobra um preço alto no futuro. A disciplina não era vista como punição, mas como investimento. Esse caminho exigia renúncias, exigia abrir mão de excessos, controlar desejos e suportar momentos de solidão. Nem todos entendiam essa postura. Muitos viam frieza onde havia foco. Outros interpretavam silêncio como arrogância. Mas ele já havia aprendido que agradar a todos é impossível, e tentar fazê-lo quase sempre leva à perda da própria identidade. Manter-se fiel a esse caminho significava aceitar ser incompreendido. A mente, agora mais treinada, começava a operar com precisão crescente. Emoções não desapareciam, mas eram colocadas em seu devido lugar. A raiva era analisada antes de ser expressa. O medo era avaliado antes de ser obedecido. A ambição era contida para não se tornar cegueira. Esse autocontrole criava uma vantagem silenciosa. Enquanto muitos se deixavam dominar por impulsos, ele ganhava tempo para pensar, planejar e agir com clareza. A disciplina também moldava sua relação com o fracasso. Ele não o via como humilhação, mas como informação. Cada erro carregava uma lição valiosa, desde que fosse analisado com honestidade.
Em vez de fugir da responsabilidade, ele a aceitava. Sabia que culpar o mundo era fácil, mas inútil. O verdadeiro progresso vinha do reconhecimento das próprias falhas e da disposição para corrigi-las. Essa mentalidade o tornava resiliente em um nível raro. O mundo ao redor continuava desorganizado, imprevisível e muitas vezes injusto. Mas isso já não o abalava da mesma forma. A disciplina criava uma espécie de blindagem emocional. Ele entendia que não podia controlar eventos externos, mas podia controlar sua preparação para enfrentá-los. Essa compreensão trazia uma calma profunda, quase imperturbável, mesmo em situações de pressão crescente. Com o tempo, esse caminho se tornava visível aos olhos atentos. Pessoas começavam a perceber sua firmeza, sua constância e sua capacidade de manter o controle quando outros se perdiam. Não era carisma explosivo, mas uma presença sólida, uma sensação de estabilidade que inspirava confiança em alguns e desconforto em outros. Afinal, a disciplina expõe a desordem alheia e nem todos estão prontos para lidar com isso. Essa postura também fortalecia sua independência mental. Ele aprendia a não depender de validação externa para se sentir seguro. Elogios não o inflavam. Críticas não o destruíam. Tudo era filtrado com cuidado. O que fazia sentido era absorvido. O que não fazia era descartado sem ressentimento. Essa autonomia intelectual o afastava ainda mais da multidão, mas o aproximava de seus próprios princípios. A disciplina, então, deixava de ser apenas uma prática e se tornava identidade. Ele não precisava anunciá-la, pois ela se manifestava em cada gesto, em cada decisão, em cada silêncio. Era um compromisso constante com clareza, preparo e autocontrole. Um compromisso que exigia esforço contínuo, mas que oferecia algo raro: coerência interna. Nesse ponto da jornada, ficava claro que esse caminho não era para todos. Exigia enfrentar a própria mente, lidar com limitações e aceitar verdades desconfortáveis. Muitos preferiam o conforto da ilusão. Ele, não. Preferia a dureza da realidade à fragilidade da fantasia. A disciplina lhe oferecia uma base sólida em um mundo que insistia em se mover sem direção. Essa escolha silenciosa moldaria tudo o que viria depois. Relações, decisões, vitórias e quedas seriam filtradas por esse mesmo princípio. O caminho da disciplina não prometia felicidade constante, mas prometia firmeza. E para ele, isso era mais valioso do que qualquer promessa vazia de conforto. Assim, passo a passo, ele se afastava cada vez mais da desordem que dominava o mundo ao seu redor. Não por desprezo, mas por necessidade. A disciplina havia deixado de ser um meio e se tornado um fim em si mesma. Um caminho estreito, exigente, mas capaz de sustentar uma mente preparada para enfrentar qualquer tempestade. Com o passar do tempo, aquilo que havia começado como uma disciplina individual passou a atrair olhares atentos. Não por anúncios, convites ou promessas, mas pela força invisível do exemplo. Pessoas se aproximavam não porque ele as chamava, mas porque percebiam algo raro em sua postura: coerência. Em um mundo marcado por discursos vazios e atitudes contraditórias, a firmeza silenciosa se tornava magnética. Esses encontros não aconteciam em grandes salões, nem sob estruturas formais. Não havia paredes consagradas, cargos definidos ou regras escritas. A escola surgia onde quer que houvesse disposição para ouvir e coragem para questionar a si mesmo. À sombra de árvores, em longas caminhadas ou em momentos de pausa, o aprendizado fluía de maneira natural, quase orgânica. O ensinamento não era imposto, mas compartilhado. Ele não se colocava como mestre no sentido tradicional. Não exigia reverência, nem se apresentava como detentor absoluto da verdade. Pelo contrário,
deixava claro que o caminho não podia ser percorrido por ninguém além do próprio indivíduo. Suas palavras serviam como orientação, não como destino. O verdadeiro aprendizado acontecia quando cada um confrontava a própria mente e suas ilusões mais profundas. A essência dessa escola era o equilíbrio. Não o equilíbrio frágil de quem evita conflitos, mas o equilíbrio firme de quem compreende os extremos. Ele ensinava que tudo o que é levado ao excesso se corrompe. A força sem controle se torna violência. A bondade sem discernimento vira fraqueza. A ambição sem limites se transforma em cegueira. O caminho, portanto, estava no meio, não como neutralidade passiva, mas como sabedoria ativa. Muitos chegavam esperando respostas prontas, saíam frustrados. Ele raramente entregava soluções diretas. Preferia devolver perguntas mais profundas do que aquelas que recebia. Sabia que respostas fáceis criam dependência, enquanto perguntas bem colocadas despertam autonomia. A escola do caminho silencioso não formava seguidores, mas indivíduos capazes de pensar por conta própria. O silêncio tinha um papel central nesse aprendizado, não como ausência de palavras, mas como espaço para escuta interna. Ele ensinava que a mente agitada distorce a realidade, criando problemas onde não existem e ignorando perigos reais. Aprender a silenciar os pensamentos era uma forma de enxergar com clareza. Nesse estado, decisões se tornavam mais precisas e ações mais eficazes. A natureza também era parte do ensinamento. Observá-la não como algo a ser dominado, mas como algo a ser compreendido. O fluxo dos rios, a resistência das montanhas, a paciência das árvores, tudo carregava lições profundas sobre tempo, adaptação e permanência. Ele mostrava que lutar contra o curso natural das coisas quase sempre resulta em desgaste inútil. O verdadeiro poder estava em agir no momento certo, com a intensidade certa. Essa escola não prometia sucesso material, fama ou reconhecimento. Muitos se afastavam ao perceber isso, mas os que permaneciam entendiam que o aprendizado oferecido ali era mais sutil e duradouro. Era sobre construir uma mente estável em um mundo instável. Sobre manter a integridade mesmo quando as circunstâncias pressionavam em sentido contrário. Sobre saber quando agir e quando esperar. Com o tempo, histórias começaram a circular. Falavam de conversas que mudavam rumos de vida, de decisões tomadas após longos silêncios, de pessoas que aprenderam a perder sem se destruir e a vencer sem se corromper. Nenhum desses relatos era confirmado ou negado por ele. A reputação crescia à revelia de sua vontade, como algo que simplesmente acontecia. Ele alertava que o caminho não era confortável. Exigia disciplina contínua, autoconhecimento doloroso e a coragem de abandonar certezas antigas. Muitos não estavam prontos para isso. Preferiam dogmas prontos, regras rígidas e líderes que pensassem por eles. A escola do caminho silencioso oferecia o oposto, responsabilidade total sobre si mesmo. Ainda assim, aqueles que compreendiam a essência do ensinamento carregavam algo novo no olhar. Uma calma que não dependia de circunstâncias externas, uma firmeza que não precisava de aprovação. Eles aprendiam que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se deseja, mas em não ser escravo dos próprios impulsos. Esse entendimento mudava a forma como lidavam com conflitos, perdas e incertezas. A escola não tinha início oficial nem fim definido. Não havia diplomas, rituais de conclusão ou despedidas formais. Cada um seguia seu caminho quando sentia que era a hora. O aprendizado continuava na vida cotidiana, nos desafios reais, longe da presença daquele que havia apontado a direção. E isso era intencional. O caminho não deveria depender dele. Assim, a escola do caminho silencioso se espalhava sem se espalhar.
Não ocupava territórios, mas consciências. Não deixava monumentos, mas transformações internas. Sua força estava justamente em não tentar se perpetuar como instituição. Ela existia enquanto fosse necessária e desaparecia quando o aprendizado era absorvido. Esse período consolidava algo fundamental: a ideia de que o verdadeiro ensinamento não grita, não impõe e não exige. Ele se manifesta com consistência, paciência e profundidade. E aqueles que estavam prontos para ouvir, mesmo em meio ao silêncio, encontravam ali um guia para atravessar um mundo cada vez mais barulhento e confuso. À medida que os anos avançavam, algo curioso acontecia ao redor dele. As palavras, que antes eram ditas apenas em encontros discretos, começaram a ganhar vida própria. Não porque fossem registradas oficialmente, mas porque eram repetidas, lembradas e transformadas em orientação por aqueles que as haviam escutado no momento certo. Eram conversas simples, muitas vezes curtas, mas carregadas de uma densidade que atravessava o tempo. Ele compreendia que nem todo ensinamento precisava ser longo para ser profundo. Às vezes, uma única frase, dita no instante exato, tinha o poder de reorganizar toda uma vida. Por isso, falava apenas quando percebia que o outro estava pronto para ouvir. Não desperdiçava palavras com quem buscava apenas confirmação de suas próprias crenças. Preferia o silêncio à fala vazia. Essas conversas não seguiam um roteiro previsível. Podiam começar com questões banais, trabalho, conflitos familiares, frustrações pessoais e, pouco a pouco, mergulhar em temas essenciais: o medo da morte, a obsessão pelo controle, a ilusão da permanência. Ele conduzia o diálogo de forma quase imperceptível, fazendo com que a pessoa chegasse às conclusões por conta própria. Quando isso acontecia, o aprendizado se tornava definitivo. Muitos se surpreendiam com a ausência de promessas reconfortantes. Ele não oferecia garantias de felicidade eterna, nem explicações místicas para aliviar angústias imediatas. Pelo contrário, deixava claro que a existência é, por natureza, instável. Tudo nasce, cresce, se transforma e desaparece. O sofrimento surgia quando o ser humano tentava resistir a esse fluxo inevitável, agarrando-se ao que já estava destinado a mudar. Uma das ideias mais repetidas nessas conversas era a de que a maior prisão não é externa, mas interna. As pessoas acreditavam ser livres, mas viviam escravas de desejos, medos e expectativas alheias. Ele mostrava que enquanto alguém dependesse da aprovação dos outros para existir em paz, nunca seria verdadeiramente livre. A liberdade começava no momento em que se aceitava a própria condição, sem máscaras. Havia também um forte alerta contra o excesso de palavras. Ele dizia que quem fala demais geralmente pensa de menos. O silêncio, por outro lado, obriga o indivíduo a encarar a própria mente, sem distrações. Esse confronto nem sempre era agradável. Muitos desistiam quando percebiam o quanto seus pensamentos eram caóticos, repetitivos e contraditórios. Mas aqueles que persistiam descobriam uma clareza rara. As sentenças que surgiam dessas conversas não eram leis rígidas. Eram observações sobre a vida, lapidadas pela experiência e pela contemplação. Frases que não exigiam fé cega, mas reflexão constante. Algumas pareciam simples demais à primeira vista, mas revelavam camadas profundas com o tempo. Quanto mais alguém vivia, mais sentido elas faziam. Essas palavras começaram a circular entre pessoas que nunca haviam se encontrado pessoalmente com ele. Eram transmitidas de memória em memória, muitas vezes adaptadas, reinterpretadas, mas mantendo o núcleo essencial. Isso não o incomodava. Ele sabia que nenhuma ideia permanece intacta quando atravessa gerações.
O importante era que o espírito do ensinamento sobrevivesse, mesmo que a forma mudasse. Em muitas dessas conversas surgia o tema da morte, não como algo a ser temido, mas como parte inevitável da existência. Ele ensinava que o medo da morte nasce do apego excessivo à identidade, às posses e ao próprio ego. Quando alguém compreende que tudo é transitório, a morte perde parte de seu poder paralisante. Ela deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser apenas o encerramento natural de um ciclo. Outro ponto recorrente era a crítica à busca incessante por reconhecimento. Ele observava que a maioria das pessoas vive como se estivesse sendo constantemente observada e julgada. Isso as impede de agir com autenticidade. Ao tentar agradar a todos, acabam se afastando de si mesmas. Nessas conversas, ele incentivava o desapego da imagem pública e a construção de uma vida guiada por princípios internos, não por aplausos externos. Com o tempo, essas sentenças passaram a ser anotadas, organizadas e estudadas. Pessoas que nunca haviam escutado sua voz diretamente passaram a conhecê-lo por meio dessas palavras. Ainda assim, algo sempre se perdia na transmissão. O tom, o silêncio entre uma frase e outra, o olhar atento que acompanhava cada resposta. Ele sabia disso e aceitava. Nenhuma escrita poderia substituir a experiência direta. Essas conversas não tinham a intenção de criar uma doutrina fechada. Pelo contrário, serviam como ferramentas para questionar qualquer sistema rígido de pensamento. Ele alertava que até mesmo seus próprios ensinamentos poderiam se tornar uma prisão, se fossem seguidos sem reflexão. O caminho exigia constante revisão, adaptação e humildade intelectual. À medida que sua presença física se tornava menos frequente, suas palavras ganhavam mais força. Era como se, ao se afastar, ele abrisse espaço para que o ensinamento caminhasse sozinho. As conversas, agora transformadas em sentenças lembradas e repetidas, continuavam a provocar inquietação, reflexão e mudança. Assim, mesmo sem intenção de deixar um legado formal, ele acabou atravessando o tempo. Não como uma figura imponente ou um líder incontestável, mas como alguém que ensinou outros a pensar, questionar e viver com mais consciência. E talvez esse tenha sido seu maior impacto, mostrar que a verdadeira sabedoria não está em respostas definitivas, mas na capacidade de fazer as perguntas certas, no momento certo. Depois de tantos caminhos percorridos, de tantos encontros e despedidas, o retorno não aconteceu como um grande evento, nem como uma celebração pública. Foi silencioso, quase imperceptível. Não havia multidões esperando, nem discursos preparados. O regresso foi mais interno do que geográfico. Era um momento em que tudo aquilo que havia sido dito, ensinado e vivido, precisava encontrar repouso dentro do próprio homem que havia iniciado a caminhada. O corpo já não respondia com a mesma firmeza de antes. O tempo, que nunca poupa ninguém, deixara marcas claras. Mas a mente permanecia estranhamente serena. Não havia arrependimento pelo que foi feito, nem ansiedade pelo que estava por vir. Ele compreendia, talvez melhor do que nunca, que a vida não exige conclusões grandiosas. Ela apenas acontece, se desenrola e então se encerra da mesma forma simples com que começou. Ao regressar, percebeu que o mundo continuava em movimento, indiferente à sua trajetória pessoal. As pessoas ainda buscavam respostas rápidas, segurança absoluta e promessas de sentido eterno. Poucos percebiam que a inquietação que sentiam não vinha da falta de explicações, mas do excesso delas. Ele observava tudo com distância, como quem assiste a um rio passar, sabendo que não é possível detê-lo. Esse retorno trouxe também um tipo diferente de solidão. Não a solidão dolorosa dos primeiros anos, marcada pelo deslocamento e pela rejeição, mas uma solidão madura, quase acolhedora. Era o espaço necessário para que tudo fosse assimilado.
Ele já não precisava ensinar ativamente. O que tinha que ser dito já havia sido dito. O restante cabia ao tempo. Alguns ainda o procuravam, esperando novas palavras, novas sentenças, novas orientações. Mas encontravam alguém mais silencioso do que nunca. Não por cansaço, mas por compreensão. Ele sabia que repetir ensinamentos para quem não estava pronto para ouvir seria inútil. O aprendizado verdadeiro acontece quando a pergunta nasce de dentro, não quando é imposta de fora. Com o passar dos dias, sua presença começou a se dissolver no cotidiano. Não desapareceu de repente, nem deixou um vazio abrupto. Foi se tornando memória enquanto ainda estava ali. Pessoas falavam dele no passado, mesmo quando ele ainda respirava. E isso não o incomodava. Pelo contrário, parecia confirmar algo que sempre soubera. A identidade é transitória, uma construção frágil que o tempo desmonta sem pedir permissão. A ideia de eternidade para ele nunca esteve ligada à imortalidade física. Ele entendia que nada permanece da mesma forma para sempre. A eternidade verdadeira não é durar infinitamente, mas continuar ressoando. Uma ideia que transforma uma vida, um pensamento que atravessa gerações, uma pergunta que nunca perde relevância. Isso sim se aproxima do eterno. Quando o fim se aproximou, não houve resistência. Nenhuma tentativa de agarrar-se ao que já havia cumprido seu ciclo. Ele aceitava o encerramento com a mesma naturalidade com que aceitara o início. Sabia que a morte não era uma interrupção injusta, mas a conclusão lógica de um processo. O medo havia ficado para trás muito tempo antes. Após sua partida, nada mudou de imediato. O sol continuou nascendo, as pessoas continuaram vivendo, sofrendo, amando e errando. Mas silenciosamente, suas palavras seguiram circulando. Foram reinterpretadas, discutidas, às vezes distorcidas, mas nunca totalmente esquecidas. Cada geração encontrou nelas algo diferente, conforme suas próprias angústias. Assim, ele retornou àquilo de onde todos vieram: o silêncio. Mas não um silêncio vazio. Um silêncio carregado de significado, de ecos, de perguntas abertas. E talvez seja exatamente aí que sua eternidade reside. Não na figura que foi, mas no espaço que deixou para que outros pensassem por si mesmos. Depois que tudo terminou, o que ficou não foi um estrondo, nem uma ruptura visível na história. O que permaneceu foi algo muito mais sutil. Um silêncio que atravessou gerações, um vazio que não pedia luto, mas reflexão. A ausência dele não foi sentida como a falta de um líder ou de uma autoridade, e sim como a retirada de uma presença que ensinava sem impor, que guiava sem conduzir pela força. Com o tempo, sua imagem começou a se dissolver. Já não importava exatamente como ele se vestia, como falava ou onde caminhava. Esses detalhes se tornaram secundários. O que continuou vivo foi a inquietação que suas ideias provocavam. Pessoas que jamais ouviram seu nome passaram a repetir pensamentos que nasciam da mesma raiz, como se uma centelha invisível tivesse sido espalhada no tecido do mundo. Esse silêncio não era esquecimento, era maturação. Assim como uma semente precisa ser enterrada para germinar, sua ausência permitiu que aquilo que havia sido dito encontrasse novas formas de existir. Cada época reinterpretou suas palavras conforme suas próprias dores e contradições. Em tempos de guerra, encontraram nelas resistência interior. Em tempos de excesso, encontraram simplicidade. Em tempos de medo, encontraram lucidez. Houve tentativas de transformá-lo em símbolo absoluto, em figura intocável, quase sagrada. Mas isso sempre contrariou o espírito do que ele representava. Ele nunca quis ser um ponto final. Sempre foi um convite à dúvida, à observação e ao questionamento constante.
Aqueles que tentaram congelar seu pensamento em fórmulas rígidas acabaram criando exatamente o tipo de prisão intelectual que ele tanto criticava. O silêncio que ficou também serviu como espelho. Sem alguém para apontar o caminho, cada indivíduo precisou assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Já não havia frases prontas para todos os dilemas, nem respostas universais. E isso assustou muita gente. É mais confortável seguir instruções do que encarar a própria consciência. Ainda assim, era exatamente esse confronto interno que ele acreditava ser necessário. Com o passar dos séculos, surgiram escolas, correntes e interpretações inspiradas em suas ideias. Algumas se aproximaram do núcleo original, outras se afastaram completamente. Mas mesmo nas distorções, algo essencial sobrevivia. A noção de que a vida exige presença, atenção e desapego. Que sofrer faz parte, mas se apegar ao sofrimento é uma escolha. Que o controle absoluto é uma ilusão e aceitá-la traz alívio. O silêncio também ensinava algo que suas palavras já não podiam. Mostrava que nenhum homem, por mais sábio que seja, deve ocupar eternamente o centro da narrativa. Em algum momento, ele precisa sair de cena para que outros possam caminhar. A verdadeira influência não é aquela que mantém dependência, mas a que gera autonomia. Mesmo hoje, quando seu nome é mencionado, ele surge envolto em uma aura de simplicidade inquietante. Não pela grandiosidade de feitos externos, mas pela profundidade de uma vida voltada para dentro. Seu legado não está em monumentos, mas em perguntas que continuam ecoando. O que realmente importa? O que pode ser deixado para trás? O que significa viver sem medo do fim? Assim, o silêncio que permanece não é ausência de sentido, é espaço. Espaço para pensar, para errar, para amadurecer. Espaço para que cada um descubra, por si mesmo, aquilo que nenhuma voz externa pode ensinar completamente. E talvez seja justamente nesse silêncio que sua presença ainda seja mais forte. Mesmo depois de tanto silêncio, de tantas releituras e distorções, o nome dele continuou atravessando os séculos como uma sombra persistente. Não porque estivesse gravado em pedra, mas porque se recusava a desaparecer da mente humana. Sempre que alguém se via diante de uma crise profunda, moral, existencial ou espiritual, acabava, consciente ou não, caminhando pelos mesmos territórios que ele havia explorado muito antes. O curioso é que esse nome nunca significou exatamente a mesma coisa para todos. Para alguns, representava lucidez, para outros, desapego, para outros ainda, inquietação ou até desconforto. E talvez esse seja o sinal mais claro de que ele não se transformou em um dogma. Um dogma tranquiliza. Um nome como o dele provoca. Ele não oferece descanso imediato, oferece reflexão. Com o tempo, surgiram histórias exageradas, versões romantizadas e até caricaturas de sua figura. Tentaram transformá-lo em herói, em santo, em sábio absoluto. Mas essas tentativas sempre esbarraram em uma contradição inevitável. Quanto mais tentavam elevá-lo acima da condição humana, mais traíam a essência do que ele havia vivido e ensinado. Ele nunca falou a partir de um pedestal. Falava a partir da experiência direta de existir. Esse nome sobreviveu porque se ligou a algo universal, não a uma cultura específica, nem a uma época isolada, mas às angústias fundamentais do ser humano. O medo da morte, o apego ao controle, a busca por sentido, a dor da perda, a ilusão da permanência. Enquanto essas questões continuarem existindo, e elas sempre existirão, o eco do que ele representou continuará sendo ouvido. Houve épocas em que seu nome foi resgatado com força, especialmente em momentos de crise coletiva, quando sistemas ruíam, quando certezas desmoronavam, quando promessas antigas já não convenciam.
As pessoas voltavam a ele não para encontrar respostas prontas, mas para aprender a conviver com a incerteza. Ele não oferecia chão firme, mas ensinava a caminhar mesmo quando o chão parecia instável. Também houve períodos de esquecimento aparente. Momentos em que o mundo parecia ocupado demais com progresso, tecnologia e velocidade para olhar para dentro. Mas esse esquecimento nunca foi definitivo. Bastava uma ruptura, uma perda ou um colapso para que o nome retornasse, não como nostalgia, mas como necessidade. Como se estivesse sempre aguardando o momento certo para reaparecer. O mais impressionante é que, ao longo do tempo, o nome acabou se tornando menos importante do que aquilo que evocava. Pessoas que jamais o estudaram formalmente passaram a viver de acordo com princípios muito próximos aos seus ensinamentos. Não porque o seguiram, mas porque chegaram às mesmas conclusões por caminhos diferentes. Isso mostra que o valor do que ele deixou não dependia de reconhecimento explícito. Seu nome, portanto, não sobreviveu por imposição histórica, mas por ressonância interior. Ele se manteve vivo porque tocava algo que já existia dentro de cada pessoa. Algo que, ao ser despertado, dificilmente volta a dormir completamente. Uma vez que alguém enxerga a impermanência com clareza, já não consegue fingir que ela não existe. Assim, o nome dele não pertence mais a um homem específico. Tornou-se um símbolo silencioso de uma forma de olhar para a vida. Um lembrete de que a sabedoria não grita, não exige, não se impõe. Ela apenas permanece disponível para quem estiver disposto a escutar, mesmo quando tudo ao redor parece barulho demais. No fim, quando tudo é observado à distância, percebe-se que a história nunca foi apenas sobre um homem específico, mas sobre aquilo que ele foi capaz de revelar nos outros. A figura que atravessou o tempo acabou se tornando uma espécie de espelho. Cada geração olhou para ele e enxergou algo diferente, não porque ele tivesse mudado, mas porque o mundo e as pessoas haviam mudado. Reduzir sua trajetória a datas, lugares ou acontecimentos externos é perder o essencial. O verdadeiro impacto não está nos fatos visíveis, mas na transformação silenciosa que ele provocou. Ele mostrou que a vida não precisa ser vivida como uma corrida em direção a um objetivo final, mas como um caminho que se revela passo a passo. Não havia pressa em suas ideias, apenas atenção. Atenção ao momento, ao pensamento, às escolhas pequenas que moldam destinos inteiros. O homem, além da história, não buscava seguidores, nem pretendia fundar uma verdade definitiva. Pelo contrário, desconfiava de qualquer certeza absoluta. Ele sabia que no instante em que uma ideia se cristaliza demais, ela deixa de servir à vida e passa a dominá-la. Por isso, sua postura sempre foi a de questionar, inclusive a si mesmo. Essa disposição constante para rever, ajustar e abandonar convicções foi talvez sua maior força. Com o passar do tempo, ficou claro que seu maior legado não foi um sistema de pensamento fechado, mas uma atitude diante da existência. Uma forma de encarar a dor sem fugir dela, de aceitar a impermanência sem desespero, de viver sem a necessidade obsessiva de controle. Ele ensinou, sem prometer conforto, que a liberdade começa quando se abandona a ilusão de que tudo precisa fazer sentido o tempo todo. Ao olhar para trás, percebe-se que muitas das grandes inquietações humanas continuam exatamente as mesmas. Mudaram as roupas, as cidades, as tecnologias, mas o medo do fim, a ansiedade pelo futuro e a dificuldade de lidar com o presente permanecem. É por isso que sua história continua relevante, não como algo a ser admirado à distância, mas como um convite constante à reflexão íntima. O homem além da história não deixou respostas finais porque sabia que elas envelhecem rápido. O que ele deixou foram perguntas.
Perguntas que não exigem solução imediata, mas acompanhamento ao longo da vida. Perguntas que crescem junto com quem as carrega. E talvez seja exatamente isso que torna seu legado tão resistente ao tempo. No encerramento de tudo, resta a compreensão de que nenhuma vida é grande apenas pelo que constrói externamente. A verdadeira grandeza está em como alguém atravessa o próprio caos interno e, ao fazer isso, ajuda outros a atravessarem o deles, sem aplausos, sem promessas, sem garantias. Assim, a história não termina com sua morte, nem com o último registro sobre sua existência. Ela continua toda vez que alguém decide viver com mais consciência, menos apego e mais honestidade consigo mesmo. Porque, no fundo, o homem, além da história, nunca foi apenas um homem. Foi uma possibilidade. E essa possibilidade permanece aberta, silenciosa, esperando ser reconhecida em cada novo tempo.